ecoou dessa vez. Vamos chegando para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae para a nossa última palestra do dia. Amanhã tem mais e hoje ainda tenho essa palestra que eu prometo que vai ser boa. Vamos conhecer a história do João Góes e o tema da palestra dele é Hackeando a Idade. O que faria se tivesse a oportunidade de estudar em uma das maiores universidades do mundo, com bolsa integral, mas tivesse o compromisso de multiplicar no Brasil o conhecimento que adquiriu lá. Nessa palestra, João conta um pouco da sua trajetória como estudante e profissional, que o levou a empreender desde muito cedo. Então, vem chegando aqui para o nosso palco, porque com vocês agora, João Góes. Uma salva de palmas, por favor. Seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo. Acho que eu estou meio na frente do slide aqui. Estou muito animado em falar com vocês por vários motivos. Acho que o primeiro deles, e mais óbvio, é que, enfim, é o maior evento de tecnologia do Brasil, né? Então esse é o mais óbvio. Mas o segundo, que nem é tão óbvio assim, é que 7 anos atrás eu palestrei na Campus Party e eu trouxe essa palestra 7 anos atrás. E 7 anos atrás, quando eu trouxe essa palestra, eu estava num momento, né, da vida e hoje estou em completamente outro. E na palestra que eu dei 7 anos atrás, eu foquei bastante no que eu queria alcançar. Então, onde eu queria chegar, o que eu queria fazer. Né? Então, eu trouxe um pouco da minha trajetória e o que eu queria alcançar. E 7 anos depois, eu posso dizer que assim, é quase como um histórico agora de que deu certo, de que funcionou, de que eu consegui. E aí, quem sabe, daqui 7 anos eu volto aqui com mais coisas ali para o futuro, com mais coisas planejadas. Então, vamos lá. Primeiro, para começar, né, eu vi que vocês, durante o dia inteiro, aí, tiveram palestras sobre, principalmente, skills, né, que são necessárias para o empreendedor. Então, como é que o empreendedor consegue fazer tal coisa com tal ferramenta? Como é que a gente consegue crescer uma empresa? Como é que a gente consegue fazer X, Y? E eu vou trazer uma visão um pouco diferente aqui. A minha palestra não vai ser exatamente para ensinar uma skill técnica, até porque eu nem acho que eu sou uma referência em skills técnicas de empreendedorismo, mas eu acho que a minha história como empreendedor e como estudante, né, vai trazer alguns insights interessantes aí para vocês. Um cara que eu admiro muito, que talvez seja um dos maiores empreendedores do Brasil, é chamado Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, ele é um bilionário brasileiro. Ele fundou o grupo Wiser, né? A Wiser Educação, que é das escolas de inglês WhatsApp. E o Flávio Augusto, ele é um cara que há muitos anos, desde que entrou na internet, ele compartilha conhecimento sobre empreendedorismo, motivacional e etc. E sempre me inspirou muito, sempre foi um cara que me inspirou muito como pessoa, como profissional, enfim. E ontem, mais precisamente, fizeram a seguinte pergunta para ele. Se você fosse pobre, perguntando para um bilionário, e bilionário em dólar ainda, bilionário da revista da Forbes, se você fosse pobre, o que perguntaria para um bilionário no Instagram? Né? Eu achei essa pergunta fenomenal, porque literalmente, poxa, se você tivesse alguns passos atrás na sua própria vida, o que você perguntaria para alguém como você? E ele respondeu, perguntas que me revelassem o padrão mental, como toma decisões, quais são os seus valores, como ele lida com a segurança e com a liberdade, sua mentalidade, como ele lida com o risco, sobre o que ele impulsionou e o que manteve ele por tantos anos construindo seus projetos. E eu acho que isso aqui desenhou com precisão o que eu quero trazer para vocês hoje. Eu vou trazer um pouco do meu padrão mental, do que eu usei na minha vida para atingir os resultados que eu atingi. E óbvio, né, quais foram esses resultados, né, qual foi a minha trajetória. Outro ponto interessante, né? A maior obra do Flávio Augusto foi literalmente um livro chamado Ponto de Inflexão, que é um livro onde você pensa, cara, ele é bilionário, ele é um empreendedor de sucesso, e mais do que isso, ele foi considerado pela Forbes como o maior vendedor do mundo, né? O maior vendedor, o brasileiro que melhor vende no mundo. Aí você pensa, caraca, o cara é o maior vendedor, é o melhor vendedor. Eu vou pegar uma maior obra dele e simplesmente vou ter ali técnicas de vendas, vou aprender a vender. Aí você abre o livro, começa a folhear e você meio que navega por toda a história dele, por toda a trajetória dele, e você se inspira muito nesse processo. E isso que eu acho mais incrível, que, poxa, eu fui ler o livro esperando técnicas de vendas, daí quando eu abro e vejo que, poxa, ele só fala sobre a história dele e como as vendas desempenharam um papel na história dele, aí sim eu vejo que realmente muda tudo, tá? Você começar a olhar com mais carinho, né, com mais cuidado
para o quanto a sua mentalidade ela vai definir o seu padrão de ação, o que você vai fazer na vida e tal. Por isso, inclusive, recomendo esse livro. Tá? Sobre mim, aqui, começando bem básico, porque eu vou trazer um pouco de qual foi minha palestra 7 anos atrás. E eu comecei a palestra falando de mim, 7 anos atrás. E o primeiro slide da palestra era esse. As duas coisas que mais importam sobre mim é que eu sou curioso por natureza. Vocês vão ver que tudo que eu alcancei foi porque eu era muito curioso. E, em segundo lugar, eu quero realmente mudar o mundo. Assim, não só pela expressão que é bastante utilizada hoje, mas porque, de fato, eu acho que a gente tem como mudar o mundo. Tá? Cada um aqui tem como mudar o mundo. E aí, o slide seguinte já era mostrando um pouco de um resumo dos slides que eu trouxe, né? Eu começo primeiro mostrando um pouco do currículo, do repertório. Detalhe, eu tinha 18 anos quando eu coloquei esse currículo aqui, então hoje eu olho e falo, nossa, tadinho dele, né? E depois, algumas das coisas que meio que me lapidaram, enfim, que fazem parte da minha história, tá? Então eu vou começar com o primeiro, né? Professor e pesquisador no Instituto Alfa Lumen. O Instituto Alfa Lumen é um colégio para alunos com altas habilidades e superdotação, que é onde eu estudei e tive a oportunidade de dar aula lá, e dou aula até hoje. E eu acho interessante porque desde aquela época eu já era e hoje eu continuo sendo, então assim, há 7 anos já dando aula no Instituto Alfa Lumen. Líder da ONS, na época eu competia bastante Capture the Flag, né, que é como se fosse um esporte digital dos hackers, e a gente ganhava vários prêmios, a gente participava de várias competições, a gente viajava para competir, e eu tinha muito orgulho desse time, então estava super justo colocar em segundo lugar ali. Em terceiro lugar, consultor de segurança, né, e especialista em segurança com foco em segurança ofensiva. Na época, eu ainda não tinha feito transição de carreira para uma parte mais de gestão de segurança. Eu atuava literalmente com segurança ofensiva, que é o que a gente geralmente faz para poder testar os sistemas. É basicamente, quando a gente pensa no mundo hacker, a gente sempre pensa em alguém invadindo, hackeando, etc. Sempre pensa num ataque. Segurança ofensiva é esse ataque. Então, eu trabalhava exatamente com isso. Editor especialista da Pentest Magazine, sou até hoje, com menos afinco do que era naquela época, mas ainda faço a edição. Articulista de uma revista digital muito bacana, mas que não existe mais há muito tempo, então nem faria sentido colocar isso aí. Especialista em criptografia quântica, né? Estudei criptografia quântica fora, vocês vão saber sobre isso daqui a pouco. E fundador da Road Security, que eu também vou falar sobre isso. Bom, resumindo aqui o início da minha trajetória, né? Desde que eu ganhei um computador, eu, como toda criança, só jogava. E aí, só que diferente das outras crianças, eu era muito mais... E assim, não falo isso com muito orgulho, mas eu era muito mais curioso com como hackear o jogo, como conseguir coisas que ninguém consegue no jogo, do que exatamente em como jogar bem, etc. Como com as habilidades e com esforço você iria mais longe. Então eu já tinha meio que essa mentalidade de, poxa, será que eu consigo burlar algum mecanismo do jogo, alguma defesa e etc, para conseguir fazer algo diferente? E eu conseguia. Né? As primeiras vezes que eu tive interação com programação foi programando hacks para jogos, né? E o jogo especificamente que eu programava chamava Combat Arms, né? Ele ainda existe aí, alguns de vocês já ouviram falar, já jogou. E assim, ainda que você possa levantar a mão e falar, poxa, você estragou o jogo, né? Porque os hackers estragaram o jogo. É uma verdade, eu confesso, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu nunca teria aprendido programação. Por incrível que pareça, uma das lições aqui que a gente mais aprende com tecnologia é que tecnologia pela tecnologia, ou seja, redes por redes, sistemas operacionais por sistemas operacionais, programação por programação, não é legal de aprender. É chato, é moroso, você precisa fazer muita coisa, não é tão simples, tão motivador assim. Para se motivar, você precisa ter um objetivo muito claro. E o objetivo muito claro que eu tinha era o de fazer projetos, né? fazer coisas que no jogo não daria para fazer. Então, ó, a gente viu um cara aí com arma, então o cara saiu direto do Combat Arms lá. Tá vendo aí? Bom, então, a primeira coisa que eu fazia era pegar esses hacks e analisar eles para ver como é que eu poderia melhorar eles. Depois eu comecei a criar funções nesses hacks que não existiam. Por exemplo, existia, por exemplo, a wall hack, né, que você atira pela parede e acerta o cara lá do outro lado. Você tinha o telekill, que você, da sua própria base, conseguia atingir o cara longe. Você tinha várias funções. Mas eu criei uma que eu não sabia por que não existia antes, que era Ghost Mode. Você ficar invisível. Você vai jogar como se estivesse jogando normal, você vai andar pelo mapa, você vai jogar igual. Só que ninguém vai te ver.
muito mais legal do que você matar o cara pela parede, porque você nem dá para perceber que você está burlando. E eu criei uma outra função ainda mais legal do que essa, a modo Deus. A modo Deus nada mais era do que a intangibilidade. Você tomava 20 mil tiros e não morria. Só que ninguém percebe isso, porque no Combat Arms você está atirando contra um cara. Você matou ele, ele vai despawnar, ele vai spawnar em outro lugar. Então ele nem sabe que ele não te matou porque você não consegue morrer. Ele sabe que ele não te matou porque não deu tiro suficiente. E aí outro cara vai dar tiro, também não vai conseguir, aí outro cara vai dar... Só quando, sei lá, a quinta vez que o cara tá te dando tiro e você não morreu ainda, que ele vai começar a pensar, tá, talvez você seja um hack. Né? Então, foi mais ou menos assim a minha história. Aí depois eu aprendi um pouco de linguagens web para criar um site, disponibilizar esses hacks, porque eu achava muito, muito incrível assim que eu tinha criado funções novas, né? Funções que não existiam antes. Então, eu aprendi programação web. Então, você vê que tudo que eu aprendi foi meio que voltado para projeto. Então, eu preciso criar um hack, então eu vou aprender C++. Eu preciso criar um site para disponibilizar isso, então eu vou criar... Então, tudo foi na base de projeto. E aí, em 2011, eu me envolvi com um tal de um grupo chamado Anonymous, né? Na época, Anonymous era a Anon News e a Anon Ops. O que isso significa? Anon News era meio que uma espécie de fórum na internet para falar sobre hacking, para falar sobre segurança, para falar sobre tecnologia, né? Era só um fórum para a galera conversar. E o Anon Ops é onde essa galera que conversava no outro entrava para fazer operações. Eles basicamente organizavam na internet formas de você atacar empresas, atacar governos e etc. Numa época em que, primeiro, não existia leis. Então vamos partir desse princípio. Você era criminoso, não existiam leis ainda. A primeira lei digital foi a Lei Carolina Dickmann em 2012. Então foi logo no ano seguinte, né? Depois que teve o Marco Civil, depois que teve a LGPD. Então assim, não, era terra de ninguém realmente mesmo a internet. E eu resolvi fazer a mesma coisa, criar um Anon News Brasil e um Anon Ops ali Brasil também, né? Então, eu ajudei ali na criação da anonymousbrasil.com, que era um site de notícias, né, da Anonymous, e que tinha dentro dele um fórum, né? Você tinha uma área de membros ali para a galera conversar e trocar ideia. Não vou dizer mais informações sobre se teve o Anon Ops Brasil. O Anon News teve. O resto fica na curiosidade aí. Em 2013, 2 anos depois, eu participei de competições de programação, comecei a participar de hackathon e comecei a me aproximar do ITA, que era uma instituição que, como eu sou de São José dos Campos, né, cidade do ITA, cidade da Embraer e tal, meio que você cresce pensando, nossa, o ITA é incrível, você cresce pensando, a Embraer é incrível. Então, eu queria estar o máximo possível dentro do ITA para aprender com aqueles caras, né? E aí eu conheci um cara, e não foi no ITA, eu conheci um cara, eu estudava em escola pública, né? E eu conheci um cara chamado Henrique Dubugras. O Henrique Dubugras era esse cara aqui, na época, hoje ele é esse daqui. E na época, com 17 anos, e no 3º ano do ensino médio, eu estava no 9º, então assim, olha a diferença, né? Ele estava se formando no ensino médio e eu no fundamental. Mas essas 3 anos de diferença, eles são muito importantes, porque eu pensava, caraca, eu quero ser esse cara. Daqui 3 anos eu quero ser tão bom em programação quanto ele. Para mim era a maior referência em programação que existia assim na Terra. Ele era muito incrível em programação. E na época, ele estava fazendo 2 coisas bem diferentes. A primeira com 17 anos, fundando uma empresa. E a segunda com 17 anos, buscando estudar fora. Então, a primeira coisa que ele fez foi reunir alguns alunos que ele achava que poderia, né, saber inglês, matemática bem ali para poder participar do processo seletivo americano, para estudar fora, né, o vestibular americano. E ele também reuniu alguns alunos para ensinar programação. Então, eu me reuni com ele, né, a gente conversou e tal, e foi ali que ele percebeu que toda vez ele dava aula, ele ia embora e a galera ficava com cara de ué, assim, olhando para a lousa, tentando entender todas aquelas anotações e tal. Aí eu ia lá na frente e explicava o que ele explicou de novo. Aí teve alguma vez que ele voltou para pegar uma blusa, pegar alguma coisa, e ele viu que eu estava explicando. Aí ele ficou só assistindo, assim, só olhando. Aí depois ele veio conversar comigo e falou, cara, acho que você devia dar aula, você tem o dom para isso, você se comunica muito bem, então vamos criar um curso aqui para você. Aí eu falei, obviamente não vou dar aula de programação, mas eu super top da aula de segurança. E aí foi quando eu comecei a dar aula de segurança. Só que esse cara, mais do que isso, ele me inspirou a estudar fora. Quando você é um aluno de escola pública, você não pensa em estudar fora, não faz sentido. Você pensa no máximo numa USP, você pensa em estar nas maiores do Brasil. Só que esse cara, ele virou pra gente e falou o seguinte, olha, vocês estão numa área de tecnologia, onde está crescendo muito lá fora, vocês estão no local perfeito, vocês têm a oportunidade de ir para o local perfeito para serem os melhores no mundo na área de vocês. E esse lugar é a Califórnia.
esse lugar é Boston, esse lugar é o Canadá. Aí eu comecei a pensar, tá, legal, boa ideia, mas assim, meio intangível, né, até aí e tal. Aí teve um dia que ele reuniu todo mundo e falou, vou mostrar pra vocês. E ele mostrou isso daqui. Alguém sabe o que é isso daí? Ninguém sabe onde é? Não? Tá. Agora vocês vão saber. É isso daqui. Alguém sabe onde é isso? Agora vocês sabem. É Stanford University, né? A maior universidade da Califórnia, uma das maiores do mundo. E é literalmente uma cidade. A faculdade é uma cidade. Tem prédios, tem tudo que vocês imaginam, assim. Vocês vão numa cidade universitária, né? A gente chama a USP de cidade universitária. Vocês dariam risada da USP depois de conhecer Stanford. É um absurdo, uma cidade muito grande. E é uma cidade rodeada pelas sedes das maiores empresas do mundo. Pela sede da Apple, pela sede do Facebook, pela sede do Google, né? Principalmente pela sede do Google, que é bem grande, bem aparente, né? E ele mostrou essa foto pra gente, e na mesma hora, todo mundo criança, né? Um tocando no outro, falando, nossa, tá vendo? Eu vou estudar lá, eu vou estudar lá, eu vou estudar lá. E aquele sonho que parecia tão longe, na verdade estava mais próximo do que a gente imagina. Dando um pouquinho de informação aqui para vocês, para quem tem interesse em estudar fora, tá? O processo para graduação, ele é baseado todos esses pontos aí. O que é engraçado, porque, resumindo um pouco a história, né? Eu fui estudar no MIT, e aí depois, quando eu voltei do MIT, eu fui participar de eventos no ITA, e o ITA é o MIT brasileiro, e não sei o quê, o MIT versão brasileira Herbert Richards. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal, e o pessoal todo me tratando que nem um deus. Eu falava, gente, eu nunca passaria no ITA. Então assim, por favor, vamos voltar para o chão, eu nunca passaria no ITA, vocês são muito melhores, né? Porque, de fato, para você passar no ITA, você precisa ser muito bom numa coisa só. Tipo assim, absurdamente bom, melhor do que 99,999% em matemática, nas questões do vestibular. O processo seletivo americano ele é muito mais holístico. Ele leva em consideração o SAT e o ACT, que são os vestibulares americanos. Ele leva em consideração seu nível de inglês, então TOEFL e o IELTS, sua GPA, que é sua nota no ensino médio. Ele leva em consideração todas as atividades que você fez extra classe. Então, eu fiz voluntariado, eu abri uma empresa, eu fiz tal coisa. Ele leva em consideração tudo isso. Ele leva em consideração também tudo que você preenche no Common App, que é basicamente a sua application, né? Então, as redações que você escreveu, como você se descreve, como você conta a sua história, tudo isso ele leva em consideração. Então, é um processo muito mais, entre aspas, justo, né? Ele é muito mais holístico, muito mais geral. E aí, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, meio crente de que eu não ia passar em nada, porque estava muito difícil, tinha acabado de participar do vestibular americano, era muito corrido, era muito concorrido também, tinha muita gente participando. Eu descobri que era possível estudar nos Estados Unidos ou no Canadá, sem a questão da graduação. Então, assim, estudar outra coisa, fazer um curso de verão, fazer um curso de extensão, fazer outro tipo de curso. Foi aí que eu conheci um curso chamado QCIS, né, que é a abreviação. É basicamente um curso de criptografia quântica para alunos de ensino médio. Aí eu me inscrevi, crente de que não ia passar, porque, óbvio, eles só escolhem uma pessoa por país. Então é uma pessoa só no Brasil, é uma pessoa só na Índia, é uma pessoa só na China. É absurdo, assim, não tem como eu passar. Mas aí, alguns meses depois, eu recebi a aprovação e fui para o Canadá cursar esse programa. E foi onde eu vivi assim, os melhores dias da minha vida, foi muito incrível. Imagina, um menino que tinha acabado de fazer FISC, chegar no Canadá para poder usar finalmente aquele inglês de 1000 anos aprendendo inglês aqui no Brasil. Então, foi muito bacana. E foi no Instituto de Computação Quântica, esse daí da foto, que fica na faculdade da foto anterior, é que eu comecei a aprender a parte de criptografia quântica, a parte de computação quântica, que são áreas que são bem ali na fronteira máxima ali da vanguarda da tecnologia. Aí, outras informações para vocês, tá? O processo seletivo americano, ele pode te levar à graduação, perfeito, mas ele pode te levar a outras coisas. Então, para quem tem interesse em estudar fora, guardem bem isso daqui, tá? Salvem bem isso daqui, tirem foto desse slide. Isso daqui são as oportunidades acadêmicas que você tem fora do país. Você pode fazer undergraduation, que é a graduação. Você pode fazer a graduation, que é a pós-graduação. E você pode fazer outras coisas. Sempre que você pesquisar por Short Programs, Executive Education, Professional Education, Certificate, Summer Programs, Short Course e Micro Degree, você vai achar programas nas universidades americanas que você consegue fazer, que são menos concorridos, que são mais baratos e são mais curtos do que uma graduação. Então você consegue ter a experiência internacional sem necessariamente ter que fazer a graduação, tá? E
alguns deles são pay to win. Você só paga e consegue participar. Não precisa, porque não tem tanta... não precisa fechar quórum, não tem tanta concorrência. Então, literalmente pagou, entrou. Então, muitos deles são assim. Então, se você tem um dinheiro guardado, você é mais velho e tal, trabalhou bastante tempo, tem uma grana no FGTS aí, talvez seja uma opção interessante, né? E aí, eu consegui... antes, assim, vamos falar a parte ruim, né? Logo depois de voltar do Canadá, eu comecei a aplicar para as universidades americanas. Eu fiz minha College List, que é a lista de universidades que eu queria estudar. E eu, obviamente, todo iludido, tinha acabado de voltar do Canadá, botei lá Harvard em primeiro lugar, em segundo lugar Stanford, em terceiro lugar Princeton, Yale. Nossa, eu tava voando. O que acontece? Quando você faz uma College List dessa descolada da realidade, o seu resultado, ele te volta para a realidade, né? Rejeitado em Harvard, rejeitado em Stanford, rejeitado em tudo que vocês imaginam. E aí eu pensei, cara, não é possível que eu não vou conseguir realizar o sonho de estudar fora. Desde não sei quando, conheci o cara lá atrás, vi que era possível, comecei a sonhar com isso, estudei para isso, aprendi inglês, fiz tudo de mim. Não vou conseguir essa merda. E aí, em 2019, antes da pandemia, veio minha aprovação num curso executivo. E a parte mais legal, vocês vão ver aqui, obviamente eu mostrando já o diploma e tal, mas a parte mais legal é isso daqui. Essa era a minha turma. Você deve imaginar que, poxa, esses cabelos brancos aí, que turma é essa, né? Só tem eu de criança. Ih, não mostra. Mas só tem eu de criança aqui, ó. Eu era a única criança, todo o resto, a média de idade que estava participando ali é 40 anos. A média, não era o mais velho, era 40 anos. E basicamente essa era a minha turma, porque o MIT ele tem cursos executivos, né, que se chama educação executiva, Executive Education, e esses cursos executivos eles são feitos para profissionais. E eu falava, cara, eu tenho um currículo muito grande, eu empreendi, eu não sei o que, não é justo eu competir com um estudante, com um estudante de graduação e tal, com alguém que acabou de vir do ensino médio. E então eu apliquei para esse programa profissional, chama Applied Cybersecurity, porque é segurança da informação aplicada no mercado de trabalho, aplicado na indústria. Então ele é realmente focado para profissionais. E eu passei e fui o mais novo da turma aí. Bem mais novo, aliás. E aí, ok, o que aconteceu depois, né? Em 2017, eu dei a palestra na Campus Party, né? Falei sobre o que eu tinha conquistado e etc. Mas de 2017 para cá, o que aconteceu, né? Em 2017, eu ainda não tinha aplicado para as universidades americanas. Eu mostrei essa palestra aqui, eu tinha mostrado essa palestra lá, falei sobre como estudar fora e nunca tinha estudado fora. Na verdade, tinha ido para o Canadá, mas enfim, não tinha estudado nos Estados Unidos, né? E aí, a primeira coisa que aconteceu foi, eu fundei a Root Security, uma empresa de consultoria, né? Aí que entra no assunto empreendedorismo. Eu iniciei pesquisa em criptografia quântica e criei o Centro de Aplicação, Inovação e Segurança da Informação, o CAISE, que era uma parceria do Instituto Alpha Lumen, né, aquele colégio que eu dava aula, com o ITA. Então eu consegui almoçar com a pró-reitoria do ITA, consegui jantar com o reitor do Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, uma galera bem forte para conseguir criar essa iniciativa, né? Eu criei a maior formação online em segurança da informação do Brasil, maior em extensão, não em quantidade de pessoas, né? A ideia dessa formação é formar os próximos profissionais da área de segurança. A gente precisa de profissionais para essa área e, mais do que isso, a gente precisa de profissionais bons. Porque todo curso de formação dessa área é como ser hacker, como hackear não sei o quê. É sempre um negócio meio caricato, meio bobo. Então, eu criei realmente uma formação para profissionais da área. Então, chamava CIA, na época, ela deu ideia para um outro produto que eu já vou mostrar para vocês. Dei consultoria de segurança para vários bancos e instituições. E quando eu estava no MIT, eu consegui a maior conquista da minha vida, que foi o prêmio de melhor projeto em segurança da informação do ano do MIT. Tá? Então, assim, mais do que entrar no MIT, eu consegui fazer a diferença lá. Então, isso que eu acho mais bacana, tá? Sempre que bate aquela síndrome do impostor de, poxa, será que eu mereço estar aqui? Né? Pô, MIT e tal, será que eu mereço de verdade estar aqui? Aí você consegue esse prêmio e fica bastante claro que sim, né? Para vocês verem, né? Eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, que eu fui o único que deixei o diploma do lado errado. Eu deixei o certificado do lado errado, saí na foto pro resto da vida essa foto, vai pro currículo, vai pra lápide essa foto e tá com o negócio do lado errado. Então é isso aí, cara. E tudo isso foi a partir de 3 valores, tá? O valor da inteligência, da integridade e da energia. Eu sempre valorizei bastante esses valores. Por quê?
A gente fala, tem que ser inteligente. Para entrar no MIT tem que ser inteligente. Para entrar no não sei o que tem que ser inteligente. Para fazer tal coisa tem que ser inteligente. Mas o que é a inteligência, né? Poxa, eu tenho TDAH, tenho sei lá o quê, tenho sei lá o quê. Eu não consigo ser tão inteligente assim. Não é para mim isso. E aí que entra as outras duas coisas, tá? Além de buscar conhecimento para se tornar inteligente, né? Um processo que você não nasce com aquilo, você precisa de integridade, então fazer as coisas para o bem. Isso para a segurança da informação é muito importante, por isso que eu nunca deixo de citar. E ter energia. E essa é a parte mais importante. É isso que ninguém faz. Se eu peço para a galera aqui levantar a mão, quem passou fora, quem estudou no MIT, ninguém vai levantar. Mas quantos tentaram? Quantos foram rejeitados pelo MIT? Quase ninguém, né? Ninguém tenta, mas ninguém é rejeitado também. Então, se você não tenta, como é que você vai levantar a mão? Como é que você vai poder um dia falar que fez? Então, eu acho que você tem que tentar, você tem que ter a energia para fazer acontecer. Tudo aquilo de conquistas que eu fiz, de nossa, caraca, você conseguiu fazer bastante coisa com pouca idade e tal. Aquele currículo com 18 anos, puta, incrível. Eu só fiz. Não tem nada de diferente, não tem, não, nasceu rico, né? Então por isso que conseguiu fazer tudo. Ou, teve ajuda de não sei quem. Eu literalmente só fiz. Eu juntei com a galera e falei, vamos fazer tal coisa? Eu perguntei para a escola, posso dar aula? É só realmente fazer, é só ter ali a iniciativa, tá? Esse aqui eu vou passar rápido porque a gente já está terminando, mas a ideia é que a cultura muda tudo. Quando você começa a colocar na sua mente, poxa, eu preciso estar sempre tentando melhorar minha inteligência, minha integridade e minha energia, principalmente energia, que é aquela que não te deixa sair da cama, aquela que, puta, não quer fazer as coisas, aquela que olha para o processo seletivo americano, o Enem, ele é difícil e tal, um dia, ou 2 dias agora, né? O processo seletivo americano, ele leva meses. Você fala, caraca, meses fazendo um processo seletivo? É por isso que ninguém começa. E aí, por ter estudado fora, eu decidi criar uma universidade canadense, né, uma universidade internacional. Saí do ramo da consultoria e fui para o ramo da educação, porque eu acho que de tudo que eu fiz na minha carreira, de consultoria, trabalhado em empresas, blá, 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 tudo que eu fiz na carreira, eu acho que o mais importante, o que mais deu resultado, o que mais impactou a vida das pessoas e o que mais me tornou próximo do sonho foi a educação, foi formar profissionais da área, foi ter muitos alunos, foi criar cursos inovadores, foi qualificar a galera. Então eu criei a San Jose Institute of Technology. Ela tem esse nome porque Institute of Technology igual do MIT, né? Instituto de Tecnologia. E San José, porque existe San José no Canadá, nos Estados Unidos, na Califórnia, e em São José, né? Tem a ver com São José também, que é de onde eu vim. Aqui, os cursos que a gente fornece, né? A gente quer se posicionar como a melhor universidade EAD em segurança da informação e tecnologia avançada, então inteligência artificial, blockchain, machine learning, todos esses assuntos a gente vai abordar. Se tiverem interesse, manda e-mail para esse e-mail aqui que eu dou mais informações sobre os cursos. Para terminar, tá? Alguns slides sobre negócios, algumas lições que eu aprendi sobre negócio, porque o nosso tempo está acabando. Não sei se vocês viram a palestra anterior ela termina com uma frase do Eric Rice, né? Um dos caras mais importantes do Vale do Silício, de empreendedores, né? Empreendedorismo. Ele tem aquele livro Startup Enxuta, ele tem o livro... Tem vários livros lá, Startup Enxuta, tem outro livro lá de capa azul, que eu não lembro o nome. Enfim, esse cara, que é o maioral, ele teve um professor. E esse professor é o Steve Blank. E o Steve Blank é o cara que criou isso daí. Sempre que a gente vai empreender, a gente pensa, bom, eu tenho que resolver uma dor do meu cliente. Para resolver a dor do meu cliente, eu construo um produto. Esse é o produto aqui que vai resolver a dor do meu cliente. E aí o que o Steve Blank fala é isso que leva as startups à ruína. Você criar o produto e depois buscar o público para esse produto é o que leva a sua startup à ruína. Então o que ele fala? O primeiro passo tem que ser descobrir quem você quer ajudar. Quem que eu quero resolver o problema? Quem que eu quero ajudar? Quem que é meu customer? Quem que é meu cliente? Uma vez que você descobriu quem é seu cliente, como é que eu valido se esse cara realmente compraria de mim? Como é que eu valido se meu produto se encaixa no que esse cara quer? Não faz o produto antes, conversa com esse cara primeiro. E aí, em terceiro passo, criação do consumidor, então, assim, criar necessidade no consumidor. E, por fim, você constrói a empresa em volta desse produto, dessa solução que você criou. Para acabar, a gente... começou falando do Flávio Augusto, né? Bilionário brasileiro, todo mundo conhece ele aqui que eu vi, todo mundo levantou a mão quando fala, eu conheço o Flávio Augusto, cara é demais. Ele deu uma outra resposta no Instagram que eu nunca esqueci, que eu quase tatuei, que é a resposta de qual que é o caminho para o bilhão. O jogo que você joga para conseguir 1 milhão é muito diferente do jogo que você joga para conseguir o bilhão. E como é que você faz para conseguir o bilhão?
Vou dar algumas dicas aqui, porque eu antecipei que o público seria a maioria empreendedores, né? Então eu trouxe aqui uma coisa bem interessante. Se sua empresa tem um crescimento histórico de 50% ao ano, ela tem uma margem de mais de 50%, ou seja, ela consegue lucrar bem com os produtos dela. Ela é asset light, ou seja, ela não engorda mais do que a receita dela. Você não custeia, investe nas coisas mais do que você ganha. Tem plano de expansão. Puta, uma empresa é gigante, tem que ter plano de expansão. Se ele tem um mercado que vai se consolidar, que vai amadurecer, que vai melhorar, que vai aumentar, se você tem sinergia em M&A, ou seja, você vai fundir e adquirir empresas que têm a mesma sinergia que você, e você tem mais de 100 milhões de EBITDA, você está no caminho perfeito para 1 bilhão. O jogo do 1 bilhão chama equity. O que é o equity? Não sei se todos vocês sabem, mas existe um negócio chamado distribuição de lucros. Você recebe, sei lá, vamos supor uma empresa bem pequenininha, de venda de, sei lá, algodão doce. E essa empresa de venda bem pequenininha, ela fatura R$1.000 por ano. No final do ano, você tem direito a distribuir os lucros. Quanto que você teve de lucro desse faturamento de 1.000? Ah, eu tive 500, 50% de margem. Eu tive 500 de lucro. Ok, esses R$500 você tem direito a distribuir entre os sócios. Se você é o único dono, você tem direito a R$500. Perfeito. É assim que empresários, donos de empresa, ganham dinheiro. Ok. Só que você tem um outro jogo depois desse que é o equity. O equity é quando você brinca com a porcentagem do quanto você é dono da empresa. Você é dono de 100% quando você está sozinho. Quando você tem um sócio, já pode ser 50%. Quando você vende para o investidor, você pode ter 10% a menos. Depois 20% a menos. E nessa brincadeira de vender parte da empresa, é que você constrói o equity, que a gente chama. Você tem essa proporção. E aí, todo bilionário, se você abre a lista de bilionários da Forbes, todos os bilionários, eles são empreendedores envolvidos com alguma empresa. Ah, mas eu achei um aqui que não é. Ele é herdeiro de algum empreendedor que estava envolvido com alguma empresa. Então, assim, todos os bilionários, eles focaram no equity, focaram nisso daqui que está nesse slide. Então, isso é muito importante para empreendedores. Por fim, como a gente teve mais tempo para falar sobre mim do que exatamente sobre skills técnicas e etc., eu abri um grupo no WhatsApp e eu vou fazer uma live de 1 hora depois com quem quiser participar, né? Quem quiser entrar, é só apontar a câmera ali para aquele QR Code. E quem participar, a gente vai participar de uma live que eu vou fazer de 1 hora, explicando algumas técnicas de vendas, de empreendedorismo, crescer sua empresa, crescer startup, tudo gratuito, não vou vender nada lá, tá? Brigadão, pessoal, acho que a gente estourou o tempo aí. Aí, uma salva de palmas para João Góes, muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado aqui com os nossos campuseiros. Muito obrigada. Bom, chegamos ao fim do nosso palco Fábrica de Empreendedores Sebrae por hoje. Mas amanhã a gente volta com mais conteúdo sobre marketing, sobre inovação, sobre empreendedorismo. Vai amanhã das 10h30 até as 3h30. Então cheguem cedo para aproveitar as nossas últimas palestras